Essa exposição é dedicada a Luiz Buarque de Holanda, cuja paixão pela arte ajudou na trajetória de inúmeros artistas e foi fundamental na criação desse nosso ainda frágil circuito das artes plásticas. Com curadoria do Felipe Scovino e expografia da Daniela Thomas, é uma exposição que busca construir um arco, né, que dê conta dessa trajetória do Luiz Buarque. Num primeiro momento, a Daniela se inspira nas paredes da casa do Luiz, que eram tomadas, como a gente está vendo hoje na Flexa, e a Daniela usou para isso uma imagem bonita que como se fossem nuvens, como se o pensamento do Luiz Buarque pudesse ser traduzido com essas nuvens de trabalhos do chão ao teto. Em muitos momentos da vida, você está sozinho com o que você está fazendo. E esse movimento dele, muito atento de acompanhar o que estava surgindo. E acho que a nossa briga dos anos 70 foi essa de conquistar um espaço. Né? Conquistamos o espaço do MAM e tivemos a sorte de encontrar o Luiz. Que pela primeira vez uma galeria se comprometia com uma obra de arte de tal maneira que vestia a camisa do trabalho. E também eu acho que é importante ressaltar o olhar, né? Ele tinha realmente um olhar muito aguçado. Então ele ia desde século XIX, né? O que tem realmente arte totalmente contemporânea e sempre com um olhar único. O primeiro núcleo dá conta de uma produção realizada entre os anos 60 e 70, ou seja, é um núcleo que tem como pano de fundo, de fato, a questão da ditadura militar e de um corpo, obviamente, que é objeto, ora de violência, ora de fragmentação. O segundo núcleo da exposição, ainda nessa mesma sala, se chama Aproximações Improváveis, o retrato entre o social e o libidinoso. Esse núcleo começa com uma pintura do Agostinho José da Mota, que é uma espécie de natureza morta, com uma mesa farta, e para o curador, o Felipe Scovino, uma espécie de retrato do Luiz Buarque de Holanda, que era um amante de mesas generosas e fartas. Um terceiro núcleo da exposição se chama Paisagem, do encantamento à hostilidade. Esse núcleo talvez seja aquele que dá notícia de uma maneira mais clara dessa paixão também do Luiz Buarque de Holanda pela produção do século XIX, pelos acadêmicos. A gente pode ver dentro desse núcleo duas pinturas extraordinárias do Toné, retratam simultaneamente, obviamente, o esplendor da paisagem carioca, né? Ali está sendo retratada a paisagem natural, mas também a paisagem social, né? Tem figuras escravizadas, tem, né, figuras que estão ali como que consertando um barco. Esse é um núcleo dedicado justamente aos desdobramentos do construtivismo no Brasil. Era realmente um tipo de arte que era muito diferente de tudo que se fazia naquela época. Lígia Clark, que foi uma paixão à primeira vista no caso dele, né? Foi o primeiro quadro que ele comprou. A gente estava no ônibus e passou perto ali da Rua Iangá. E tinha uma coisa que era meio antiquário, meio brechó, uma coisa assim. E ele viu as formas assim, geométricas, enfim, assim, novas. Ele falou, vou parar, vou descer. E foi comprar, e era baratíssimo, e era uma Lígia Clark. E não tinha os traços da Lígia. Aquela obra é uma obra do comecinho da Lígia. Era uma sensibilidade nata. A Lígia tinha uma relação muito forte com ele, né? Ele fez anos e anos e anos de terapia com a Lígia. E a relação dele com a Lígia sempre foi muito profunda. Há ainda uma parede extraordinária com contrarrelevo da Lígia Clark, muito bem acompanhado por duas obras do Sérgio Camargo, né?
E esse meta-esquema, ele tinha dezenas de meta-esquemas, né? E esse óleo, coisa muito rara, né? Um óleo do hélio. De alguma maneira, a composição da parede feita pela Daniela quase que mimetiza o que acontece no interior de cada meta-esquema, né? A parede inteira também se põe a dançar e fazendo com que o nosso olho percorra, né, aquele espaço, fugindo da linha do horizonte e como que, né, se movimentando, como tem que se movimentar, né, os quadrados, os retângulos no interior de um meta-esquema. Há ainda nessa sala, que é toda ela sobre cortes, sobre incisões, uma outra peça muito exemplar da coleção do Luiz Buarque de Holanda, uma obra do Raimundo Colares, de parede grande, né, onde o Colares está fazendo aquele procedimento que lhe foi tão caro durante toda a sua produção, de que é se apropriar, né, desses elementos gráficos presentes nos ônibus da cidade do Rio de Janeiro, né. Esse trabalho ele ficava no pátio da galeria, que era o lugar onde as pessoas sempre se encontravam praticamente toda noite para conversar sobre arte. Um quadro que traz excelentes memórias e recordações. Portanto, essa exposição, Um Olhar Afetivo para a Arte Brasileira, Luiz Buarque de Holanda, eu penso que não só é uma chance muito interessante de se ver um fio da história da arte brasileira, do início do século XIX, passando pela primeira metade do século XX até o final, né, do século passado, através de nomes seminais dessa história da arte, mas é também um gesto de memória, de construção de memória, eu diria, né? O Brasil é um país pouco dado a olhar para o passado, valorizar o passado e aprender, né, com esse passado. De alguma maneira, né, esses personagens que estavam fazendo esse circuito da arte carioca especificamente, mas brasileiro, naquela década de 70, né, foram fundamentais para se construir o terreno, né, tão mais fértil onde a gente pode hoje viver, né, de trabalhar de diferentes maneiras com arte no Brasil.